Telespectador Sporting TV, estamos preparados para mais uma entrevista, desta feita com uma enorme referência do Sporting Clube de Portugal. Chegou a 92, saiu em 95, mas ao todo fez 87 jogos e marcou 31 golos. Era um jogador de fino corte sublime e, acima de tudo, aprendeu o português muito rápido. Acho que já percebeu um pouco com quem estamos a falar. Estamos a falar de Jusko Viak, que está diretamente da Polónia a falar com a Sporting TV. Jusko, antes de mais, muito obrigado por ter aceitado este convite. Faço um bocadinho a primeira pergunta como fazia antes de começarmos a gravar. Como é que estão aí as coisas na Polónia? Sei que o campeonato está quase a regressar. Bom dia, com muito gosto de falar sempre sobre Sporting. Na Polónia está a começar a vida normal nestes tempos difíceis. Quase que podemos fazer mais coisas que as últimas semanas. Vão abrir hotéis e também infantários. Cada dia começa a ser melhor. Felizmente não temos muitos casos, não temos muitos mortos por causa do coronavírus e temos esperança que isto não vai ser pior, pode ser, esperamos que vai ser melhor e também isto tem que ver muito com o recomeço de campeonato na Polónia, que todos estão a esperar para ver a bola a rolar, não só ficar aqui no sítio onde não pode se mexer. Jusko, já tem saudades de comentar os jogos na televisão, esses jogos da Liga Polaca? Sim, claro. Nos últimos anos estou muito perto da Liga Polaca. Estou a trabalhar para o Canal Plus, que está a transmitir os jogos ao vivo da Liga da Polónia e é muito bom para mim. Estou ligado a futebol muito perto, estou a fazer análise de jogo ao vivo. É muito interessante, às vezes difícil, mas falta agora os últimos 2 meses a ficar em casa a ver os jogos na televisão. Aquilo que estava a passar é diferente do que ver ao vivo o jogo e estar perto do campo. Vamos aproveitar para fazer uma viagem no tempo até aos anos de Sporting. Começo por perguntar-lhe como é que se sente em falar com um rapaz que nasceu em 1994, precisamente a última época que esteve no Sporting. Tenho que dizer que há muitos anos que vou, depois quando eu acabei de jogar no Sporting e já quando acabei de jogar de futebol, quando ia para Portugal, curiosamente muitas pessoas reconheciam-me, não sei, mesmo sem bigode, porque na altura no Sporting tinha o bigode e diziam que com bigode era muito mais velho. Depois tirei o bigode, se calhar por isso, mas é muito agradável as situações quando se vai a Portugal e fala-se sobre futebol e alguém conhece. Claro que os jogadores das equipas grandes em Portugal estão reconhecidos e se calhar é muito mais fácil ver a cara e dizer que se calhar este jogador foi um do Sporting e claro que há muitas pessoas em Portugal que estão interessados em futebol e isso vê-se na rua quando se está a discutir sobre futebol sempre e por isso se calhar é mais fácil lembrar as pessoas. E se começasse normalmente as entrevistas que faz aqui para Portugal, normalmente as 2 primeiras perguntas é sobre o gol de bicicleta ou sobre aquele jogo frente ao Real Madrid. Eu começo de outra forma. Se o Jusko pudesse estar na minha posição, qual era a primeira pergunta que fazia ao Jusko Viak que passou 3 épocas aqui no Sporting? Se calhar o melhor jogo que fiz era aquele mesmo com Boa Vista, mas
porque não só o golo foi bonito, a equipa toda jogou bem, ajudou-me muito também para mostrar a minha qualidade, e por isso também, isso para mim foi um jogo muito, muito importante. Também o jogo com Real Madrid, que tivemos a jogar muito bem e não, ganhamos, mas não foi suficiente para passar. Se calhar era grande sensação se passávamos na altura ao Real Madrid, mas estava perto. Estes dois jogos são muito marcantes para mim, para 3 anos no Sporting. E sobre o golo de bicicleta, digo que o Figo raramente fazia mal cruzamentos, e este foi o único que se podia ver que cruzou atrasado, e por isso tinha que fazer outra coisa, e decidi fazer bicicleta que saiu muito, muito bem. Mas isto se faz só quando o jogador está em boa forma, física, mentalmente, tem tudo a ver com isto, para mostrar a sua qualidade no nível muito alto e bem durante todo o jogo. Tem que tudo funcionar dentro do campo, fora de campo, e isto foi um período muito, muito bom para mim. E vamos começar pelo início, tem que ser assim. Começamos por a chegada ao Sporting. Muitos se calhar não sabem, mas o Josko esteve no PSV Eindhoven, que era treinado pelo Sir Bobby Robson. Esteve lá em testes, e depois é o Sir Bobby Robson que o traz para o Sporting Clube de Portugal. Talvez tenha sido importante este teste que fez no PSV na Holanda. Como é que era o Sir Bobby Robson, era sem dúvida uma grande figura do futebol e talvez um dos maiores impulsionadores do futebol bonito e daquilo que era jogar futebol? Sobre Sir Bobby Robson, podia dizer curto que grande personalidade. Estas duas palavras dizem quase tudo sobre ele, como ele estava a preparar os jogos, quando estava dizia alguma coisa na palestra, e tudo que ele sempre fazia eram estas duas palavras, porque ele não precisava gritar muito, tinha muita personalidade e suficiente para dizer tudo em voz normal, e todos sabiam o que têm que fazer. Tenho muito a agradecer a Bobby Robson, porque quando fui fazer os treinos, testes durante a Páscoa de 1992 em Eindhoven, ele diz que depois daquele tempo curto, ele diz que se calhar vamos nos ver no futuro. E ok, pensei, o futebol sempre, o mundo do futebol é pequeno, então podemos ver se calhar em qualquer sítio durante um jogo, mas nunca pensei que vou ao jogador da equipa onde o Bobby Robson vai ser treinador. 92 foi um ano muito, muito rápido para mim. Depois deste tempo no Eindhoven tinha mais outras propostas, mas também, entretanto, fui a fazer o jogo do Sporting em Paris, e lá não sei se foi quase tudo decidido, mas já foi já tudo concreto, e também para Lech Poznan, ainda antes dos Jogos Olímpicos, que também depois quando fui para Sporting como melhor marcador dos Jogos Olímpicos, era pessoa diferente do que na altura quando assinei o contrato com o Sporting. E lembra-se da apresentação no Sporting, se eu não estou em erro, foi no balneário, um pouco diferente daquilo que acontece agora com os jogadores. Sim, mas não me lembro bem na altura, porque quando não falei português, pouco inglês,
estava só a olhar quase e ver o que se passa. Mas o balneário do Sporting era muito vivo e jogadores jovens. Não, foi muito boa a experiência para mim, não só no campo, porque no campo também era muita qualidade e era um grande prazer jogar com Figo, Balakov, Peixes, Paulo Sousa. Isto era uma experiência muito importante na altura, mas também no balneário. E quando se falava muito e eu não compreendi quase nada, tinha que aprender português, porque queria saber o que estava a falar sobre mim. E felizmente chegou Ricardo Kurilski à porta do estádio e começava a ensinar-me português. Não era fácil no início, mas depois de um tempo onde pensei que não vai no lado nenhum, de repente virou tudo para bom lado. E pelo que se diz, o Jusco andava sempre no princípio com uma espécie de dicionáriozinho pequeno para tentar perceber as palavras antes dessa ajuda de tradutor, era assim? Sim, sim, e era um ou dois meses que não sabia o que é mais difícil, dar o máximo treino ou depois do treino nas aulas com o professor. E as duas coisas eram difíceis, mas estou muito contente que tinha um professor assim que estava sempre lá à porta depois de treino. Às vezes fui ver, se calhar ele esqueceu-se ou não está hoje aqui, mas ele esteve sempre lá. E aposto que as primeiras, pelo menos as primeiras palavras que aprendeu em português, de certeza foram aquelas de balneário que não se podem dizer em público. Essas são sempre as primeiras no balneário que se aprendem. Se estas que se ouve mais nas situações que alguém não está satisfeito ou quando não está a correr bem, mas também digo que os jogadores devem aprender em qualquer sítio onde estão, devem aprender a língua onde estão no país. Primeiro porque é mais fácil aprender a língua no país onde se joga e está, e também no todo lado se fala e também por respeito de todo o que se passa à volta do jogador. E as palavras que se usa muito nos treinos, no jogo, não são milhares, são palavras que se pode aprender durante curto tempo e cada jogador deve aprender isto para se melhor comunicar depois do campo e não sentar sozinho no balneário, porque é muito importante para ser uma pessoa que está dentro da equipa e não fora para também ter um contacto com ele. Vamos recordar essa primeira época de Sporting e há um jogo que talvez não se fale muito, se eu não estou em erro, é o primeiro golo oficial, que é contra o Famalicão, vitória por 4-3 e o Jusco marca em Alvalade o primeiro golo oficial pelo Sporting. Sim, e penso que foi de cabeça. Sim. Não me engano. Eu joguei bem de cabeça e com bons cruzamentos consegui fazer muitos golos. Isto era importante para mim e lembro que nos treinos fiquei satisfeito porque também os jogadores portugueses têm muita qualidade técnica e aqui na Polónia nem sempre os cruzamentos saíam bem. E quando se arranca e quer-se ter vantagem sobre a defesa e o cruzamento é bom, então meio golo e com bom cruzamento e muito trabalho que às vezes o avançado faz não está aproveitado porque o cruzamento não está bom e também
para mim era muito importante e gostei muito e também já vi nos primeiros treinos que se posso marcar os golos também isto no ar pode ser muito importante para mim. A primeira época acaba, o Sporting fica em terceiro lugar, começa uma segunda época, podemos dizer que no mínimo foi muito atribulada, apesar de terem estado na liderança e estiveram em vários jogos, acaba por haver uma mudança com a saída do Sir Bobby Robson e a entrada ou a permanência do Mr. Carlos Queiroz. Como é que o balneário teve a percepção de todo este momento e de toda esta mudança? Foi um pouco difícil gerir tudo isto? Sim, muito difícil. Penso que o balneário, os jogadores na altura nunca ficaram assim, passaram para esta decisão e ninguém esperava, por causa que perdemos na altura o jogo com o Cassino Salzburgo, que o primeiro jogo ganhamos e o segundo perdemos lá. Mas tivemos bom lugar no campeonato e penso que foi um erro que na altura podia aguentar e deixar fazer mais Bobby Robson, porque a equipa era no bom caminho e se não engano o Cassino Salzburgo na altura ainda não era o clube muito conhecido, mas naquela época estava a jogar muito bem na taça europeia, nas taças europeias e por isso também foi uma surpresa também para nós. E depois mesmo assim vocês conseguem voltar a ter o rumo das vitórias, fazem várias vitórias consecutivas e acontece novamente um acontecimento que de certa forma abalou também muito o balneário, que foi o acidente do Sherbakov. Também vos abalou bastante enquanto grupo de trabalho, era um jogador de grande qualidade também, e acontecer isso a um vosso colega, de certeza que também não foi fácil. Sim, foi muito difícil porque o Sherbakov como jogador era uma também pessoa que dentro do balneário falava com todos, gozava e assim brincava, então todos que não havia jogador no Sporting que não gostava dele e por cima isto também ele era um jogador com muita capacidade técnica, com um pé esquerdo muito bom e conseguia fazer golos de 20 e 30 metros, tinha sempre a bola controlada, tinha futuro muito grande em frente e de repente caiu tudo. E foi muito difícil no balneário claro que isto tem que ver com o acidente e nunca se pode isto ver antes o que se pode passar, mas também isto marcou muito o balneário e todos estavam a pensar, estavam com ele. Foi um tempo muito difícil para nós. Vamos então viajar para a última época e eu vou começar aqui por uma frase que o seu amigo Marco Aurélio, grande defesa central do Sporting, disse, que em recentes entrevistas à Sporting TV ele disse que o Sporting não ter sido campeão nessa última época, 94-95, última para si, para o Jusco, é quase como Portugal não ter vencido o Euro 2004 em casa diante da Grécia. De certa forma é um pouco parecido perante aquilo que o Sporting jogava e a forma espetacular. Eu não me lembro, mas do que vejo dos vídeos e do que os meus pais e amigos contavam, era uma delícia ver essa equipa do Sporting. Sim, penso que nós naquela época praticamos o melhor futebol em Portugal, com certeza, o mais aberto, mais ofensivo, mais bonito. Tivemos jogador por isso e o nosso meio campo era muito bom, muito criativo e em cada jogo criaram oportunidades para marcar golos e eles também queriam fazer golos, mas esquecíamos ganhar. Às vezes aquilo que fizemos no campo, nós divertimos, nós como
com jogadas bonitas, mas nem sempre acabamos o jogo a ganhar. Se calhar faltava um ou outro jogador que estava a pensar só sobre o resultado, não só para jogar, ganhar assim, se vai ser possível, mas se calhar faltava um jogador que era mesmo assim experiente e ok, dizer, não, primeiro temos que pensar, marcar o golo um ou outro e depois é que podemos jogar futebol bonito. Mas mesmo assim tivemos muito naquela época tivemos com certeza jogadores que estavam no seu, se calhar não máximo, mas no muito bom nível da sua carreira e é pena que não aproveitamos isto. Jusco, já falámos de 3 jogos, mas agora vamos falar desses mesmos 2 jogos dessa época, que de certeza já sabe quais são, mas de momentos especiais. O primeiro tem que ser essa eliminatória contra o Real Madrid, onde vocês surpreenderam completamente essa equipa de Valdano, mas aquele lance onde o Jusco atira ao poste, ainda hoje se calhar não consegue explicar ainda como é que aquela bola acaba por não entrar e ninguém consegue desviá-la lá para dentro. Sim, sim, na altura pensei que vai ser golo, tem que ser golo, foi golo, porque tinha quase certeza que a bola vai entrar, a maioria remates que a bola bate dentro da baliza do poste vai para dentro e isso não aconteceu, mas mesmo assim nós tivemos oportunidades ainda para melhorar o resultado. Penso que também podia ser assinalado penalti, não havia VAR, então não, agora só se posso queixar, mas podia ser assinalado penalti, porque a minha opinião foi uma vez faziam falta na para a grande penalidade. E a verdade é que os sportinguistas ainda hoje, e vê-se nas redes sociais quando se fala de grandes jogos feitos pelo Sporting, que acabaram por não ter o desfecho pretendido, eu acho que um dos primeiros é sempre esse jogo com o Real Madrid, porque efetivamente vocês conseguiram anular completamente essa equipa do Real Madrid. Sim, quando lembro-me deste jogo, entramos muito bem. Os sócios apoiaram-nos muito, deram confiança também que podemos ganhar ao Real Madrid. E com essa vontade entramos no campo, ficamos muito tempo na parte do Real Madrid, criamos ocasiões para marcar golos, porque a vontade e preparar bem para o jogo não é suficiente, depois tem que entrar no campo e fazer jogo, tentar ganhar, criar situações, e isto também não foi fácil, mas conseguimos fazer isto e isto também dava-nos confiança que ok, isto está tudo bem preparado para ganhar estes jogos, podemos conseguir e por isso foi perto, por isso se calhar também os sócios sentiam isso que no campo está a passar, estão a ver o jogo onde o Sporting está melhor do que o Real Madrid. Depois vou àquela tarde do grande gol de bicicleta frente ao Boa Vista, não pelo gol em si, porque já lhe fizeram 30 mil perguntas sobre esse gol, mas enquanto comentador, como é que analisa esse gol, sabendo que, pela história que contou na Sporting TV, chegou a casa, se eu não estou em erro, os seus amigos perguntaram-lhe como é que tinha sido o jogo e o Jusco não disse que tinha marcado um grande gol como aquele que tinha sido. Sim, depois do jogo fui com a minha mulher a um encontro com amigos, penso que foi um aniversário e havia muita gente lá
e perguntaram o resultado, nem todos estavam interessados no futebol, ok, ganhamos, sim, fizemos um bom jogo, e depois alguém ligou a televisão e vemos o resumo do jogo. E depois é que repararam, grande jogo, não tens dores às costas, assim, as mulheres estão a brincar, estão a cuidar de mim se não passava nada das costas, mas sim, foi o grande jogo e este golo que fiz é para a minha memória e posso ver isto sempre quando estou um bocadinho mal para rir e recordar este tempo muito, muito bom. E Jusco já falou aí dessa grande equipa que o Sporting tinha, jogadores de extrema qualidade, o Figo, Paulo Sousa, Jordanov, Balakov, Valksen, enfim, uma carreira de grandes jogadores que depois acabam por ter essa vitória final na Taça de Portugal. Soube bem vencer essa mesma taça naquele que foi um dos últimos jogos oficiais do Jusco no Sporting. Sim, joga-se futebol para ganhar e ter os troféus e isto que é mais importante para um profissional, porque estamos contratados para ganhar e jogar, claro, bem e bonito para os sócios que têm que vir nos estádios. Quando joga-se mal vai ser difícil. Assim tem que ver, tem que juntar duas coisas no mesmo tempo para conseguir convidar muitos sócios. E eu ganhei 2 vezes campeonato na Polónia e foi ainda jovem e dizia é bom, ganhei 2 vezes campeonato, mas só depois reparei em Portugal como é que é difícil ganhar campeonato, a taça, que isto tem que se trabalhar muito, tem que estar numa equipa bom, com muita qualidade, que o balneário trabalha bem, o treinador também aproveita a qualidade dos jogadores. Há muitas coisas que tem que ver com sucesso, que afinal se ganha alguma coisa é muito, muito bom para um profissional. Jusco, vamos entrar agora na parte onde eu vou apelar mais à memória e não tanto às histórias do relevado, mas mais às histórias do balneário, e houve alguém que quis deixar aqui uma mensagem. Vamos então ver. Olá Jusco, é um prazer enorme estar aqui passados 25 anos, onde partilhámos 2 anos de Sporting, onde foste um colega fantástico, foste um avançado muito bom, fabuloso, jogador internacional, jogador com umas qualidades incríveis, mas acima de tudo como grande colega, como grande companheiro, e foi um privilégio e foi um prazer ter partilhado contigo durante 2 anos no Sporting. Um grande abraço e que um dia que venhas a Portugal a gente se encontre e recordar bons tempos. Um abraço. Aqui está o grande Carlos Xavier aqui a deixar uma mensagem. Jusco era uma das figuras de balneário do Sporting naquela última época, um jogador já mais experiente da equipe. Sim, claro. Ajudava muito a experiência dele, a calma. Até agora está a falar assim, mesmo que as pessoas, quando ele fala, ouve e diz, ok, ele tem razão. E, era muito importante a pessoa no balneário, mas também no campo. No campo também ele tinha uma capacidade técnica que conseguia sempre resolver situações difíceis em maneira fácil. E parecia que vai ter dificuldade, mas depois saía de repente direita à esquerda já estava solto e tinha um passo muito bom, muito assim fininho e sempre para não precisava-se correr muito mais, era sempre muito preciso. Olhando agora para as histórias do balneário, vocês tinham um balneário muito jovem, jogadores de várias nacionalidades.
Que histórias é que se recorda assim com piada daquela altura da vivência entre uns e outros? Que possa contar, claro. Foram muitas coisas engraçadas, mas é uma que contei se calhar já várias vezes, no início, quando não falava português e ficávamos no hotel antes do jogo, uns mais engraçados diziam mas também assim sérios, para eu não ficar desconfiados para ir dizer alguma coisa, a pedir a empregado da mesa. Claro que 3, 4 palavras eram boas, mas outras 3, 4 foram vai se lixar, ou assim umas coisas mais sérias. E estavam sempre a rir que o jogador, tinha um jogador que ainda não compreende muito, mas depois quando falava português também era engraçado observar como é que também o outro que não fala português está a dizer alguma coisa para a empregada da mesa e ele fica com a boca aberta. Foi sempre engraçado e curiosamente sempre saía bem. E sempre ninguém estava isto fazer sempre no tempo onde passava alguma coisa e mesmo aproveitar essa situação. E havia muitos jovens, como eu disse, e muitos deles até chegaram à equipa principal, os jogadores júniores que acabaram por ir treinar à equipa principal. Como é que eram as partidas para os receber? Quem é que fazia essas diabruras para os receber e como é que eram essas praxes, entre aspas, aos mais novos? Já não me lembro, mas também no Capucho era um dos aquele que podia brincar mais com os jovens, mas o balneário do Sporting na altura, eu tinha 21, 22, 23 anos, o balneário era jovem, aqueles que estavam a jogar eram jovens, o Figo, o Balakova ainda não tinham muitos anos, o mais velho, o Stan Valks, mas também para já não é velho, 29 anos ou 30, também não é grande idade, pode-se jogar muito mais, como mostra agora Ronaldo. E se calhar por isso nós também, os jovens não tinham muita dificuldade, porque nós também não entendemos isso e era mais fácil. Depois no jogo, às vezes que era muita qualidade e os jovens estavam a mostrar umas jogadas também, era mais fácil para eles depois no balneário. E havia uma pessoa, de certeza já nesse tempo, tenho praticamente a certeza que ainda é uma pessoa que se mantém nos tempos de hoje quando vamos aos treinos, que é o Paulinho. Como é que ele era, enquanto mais novo, que deve ter sido nos primeiros tempos dele, como é que o Paulinho era visto por todos vocês? Ainda se mantém, de certeza, a mesma imagem? Sim, é sempre o mesmo. E não sei como ele isto faz. Às vezes, quando vou no estádio, nos últimos anos, quando vou ver o Sporting, o Paulinho está lá. Isto é muito bom para mim, que é uma ligação ainda, que no futebol quase não existe, que muda-se muito, 2, 3 anos, 4 e já quase o novo clube. E ele fica sempre perto dos jogadores e não é fácil estar perto dos jogadores durante tantos anos, porque isso muda, a atitude muda. Na altura não havia Facebook ou Twitter e Paulinho estava lá. Agora há tudo e eles também conseguem se mexer bem com as pessoas, às vezes não fáceis, porque perde um jogo ou tem alguns problemas, mas ele sempre estava lá
sempre bem disposto e isto não é fácil de fazer, estar lá dentro do balneário, perto dos jogadores e estar sempre bem disposto e também transmitir essa alegria para alguns jogadores e fico muito satisfeito sempre quando estou a ver ele no estádio. O Jusco era visto como um jogador muito calmo, muito tranquilo, muito cerebral à frente da baliza. Nas 3 épocas que esteve no Sporting, houve só 2 expulsões, uma delas diante do Porto e outra, se não estou em erro, na Amadora diante do Estrela. Como é que foram essas expulsões, sendo que a do Porto talvez é a que ficou mais atravessada, entre aspas? Sim, sim. No Porto era muito difícil ultrapassar na altura o meio campo e antes de ver o cartão vermelho já foi 3, 4, 5 vezes recebi porradas. E depois também fazia um tackling e penso que não acertei bem Fernando Couto, mas ele fez uma boa figura e vi o cartão vermelho. Ano passado, quando foi o sorteio do campeonato, há 2 anos, quando foi sorteio do campeonato sub-20 na Polónia, também o Fernando Couto esteve aqui em Gdynia e falámos sobre essa situação. Eu disse, ok, não faz mal, agora estamos amigos, já passou. Mas eu não te fez nada, então não precisava ver o cartão vermelho. Mas não... Depois, eu lembro quase todos os cartões vermelhos porque eram poucas e eram sempre assim, mais ou menos situações que podia-se ver que não estou satisfeito daquilo que faz o árbitro e estou a reagir se calhar demasiado, por isso via cartão vermelho e porque eu nunca joguei assim agressivo e se calhar se via logo que não estou bem. Para o avançado penso que é importante que fique calmo porque quando tem situação para marcar gol tem que estar calmo na área para ver qual é a possibilidade de marcar o golo e também escolher o bom para finalizar tem que se escolher tem que fazer boa escolha, por isso é importante assim, para mim. A mim ajudava muito quando tinha bola há muito tempo durante o jogo e tinha confiança. Depois, quando tinha situações para marcar golo, era muito mais fácil. E Jusco, é inevitável falar de como está vestido, com a grande camisola do Sporting Clube de Portugal. É notório que este clube e Portugal, não só o Sporting, mas também o país, Portugal, tem um grande espaço no seu coração. O que é que significa o Sporting e aqueles anos que passou no Sporting e toda a ligação que ainda sente com os sportinguistas, que o reconhecem, que ainda enviam mensagens e que sabem sempre quando o Jugoviak está em Portugal? Que sentimento é que tem por este clube, por este grande clube? Sim, eu agradeço muito a Portugal, Sporting, os adeptos do Sporting. O Portugal foi o meu primeiro país estrangeiro onde joguei. Fui bem recebido, tenho muitas saudades de Portugal. Se calhar agora não se pode viajar neste ano e vai ser difícil, mas sempre que posso vou para Portugal. A minha mulher, os meus filhos também gostam muito de estar lá em Cascais, especialmente onde ficamos sempre e é uma coisa especial. E joguei depois na Grécia, na Alemanha, mas depois quando acabei de jogar futebol, sempre todos os anos passamos férias
em Portugal. E alguns amigos aqui na Polónia sempre perguntaram por que vocês não vão qualquer lado outro, a Itália ou mais longe. Mas tinha de explicar e dizia sempre que eu não posso te explicar porque tu não vais entender, porque eu vou sempre lá, tens que ir lá, tens que falar, conhecer as pessoas e vais te sentir como em casa, como aqui, e ainda tens bom tempo. Então vale a pena ir lá e não vou discutir porque não vou a outro lado, prefiro ir a Portugal. E o Sporting também deu-me muito para ser o jogador mais firme depois. Tenho muita sorte que tinha bom treinador, tinha jogadores com grande qualidade em volta de mim, que ajudaram também a marcar os golos e tudo isto preparar para depois também podia fazer golos na Grécia, na Alemanha, nos Estados Unidos, e isto foi aquela fase para preparar a carreira minha muito importante. E o que é que nunca se esquece quando fala do Sporting, quando lhe pergunta pelo Sporting e das grandes entrevistas, o que é que nunca se esquece de dizer em termos daquilo que sente por este Sporting Clube Portugal? O Sporting é o grande clube e sempre quando em 1992 o dicionário português na Polónia tinha 10 páginas, não se sabia muito, mas sabiam que significa Sporting, que é grande clube e quando cheguei lá também vi porquê, porque há muitas pessoas que estão a torcer para o Sporting, querem que o Sporting ganhe, querem que o Sporting está a jogar bem e estão sempre com o Sporting nos tempos maus, os tempos bons. Isto é muito, muito importante e não há muitos clubes que têm tanta tradição em sócios que estão perto do clube. E Jusko, os sportinguistas também têm um grande espaço no seu coração, de certeza, porque nunca o esquecem, e começámos a entrevista assim, nunca o esquecem quem é Joško Ovčák. Sim, agradeço muito, porque, como dizia no início, às vezes fiquei surpreendido como é que podem reconhecer-me depois de tantos anos. Isso significa que eles estavam a olhar e apoiar o Sporting muito, sempre no todo o sítio. Quando eu joguei no Sporting era mais fácil para reconhecer e esse apoio que tivemos, que eu tinha também no início, até quando não percebi quase nada, mas senti aquele apoio que eles me dão e tenho que agradecer, porque isso foi também importante na minha vida privada, mas também a vida profissional, e depois era mais fácil se adaptar a um novo país que não foi fácil, porque era uma cultura muito diferente de estar na Polónia e em Portugal. Juško, vou fazer as palavras que lhe disse ontem, a primeira vez que falámos, foi uma grande honra poder entrevistá-lo. É certo que não me lembro de ter visto a jogar pelo grande Sporting, mas a verdade é que desde sempre que o meu pai falava, e os meus pais e os meus avós falavam da grande equipa do Sporting, 94, 95, e o Juško, aquele gol de bicicleta e tudo isso, eram sempre recordados. Para mim é uma honra ter passado esta viagem pelo Sporting e ter falado com uma grande figura do Sporting Clube Portugal. Obrigado, foi muito prazer meu também. Gosto de falar com sportinguistas sobre Sporting, sobre o futuro, quando fiz também. Ainda lembro, ainda não tenho problemas com isto. E grande abraço para todos os sportinguistas, para Carlos Xavier também, para não esquecer, e muita saúde neste tempo. Isso mesmo, muito obrigado, Juško. Foi assim mais uma entrevista da Sporting TV, onde recordámos os anos que Joško Ovčák passou no Sporting Clube de Portugal
e fica uma grande mensagem para todos os sportinguistas que nunca esquecem quem é este grande jogador que continua ligado ao futebol de maneira diferente, um pouco como nós ligado à televisão, mas que nunca esquece este clube que é o Sporting Clube de Portugal.